Edema, categorias fisiopatológicas do edema. Nós temos as condições aqui para que ocorra o edema de origem não inflamatória. As condições são aumento da pressão hidrostática intravascular, com comprometimento do retorno venoso e com dilatação arteriolar, diminuição da pressão ocótica plasmática, ou seja, diminuição da albumina ou hipoproteinemia. O edema também pode ser causado por obstrução linfática, que é o bloqueio linfático, o bloqueio da drenagem linfática. Também pode ser causado por retenção de sódio, que pode ser a causa primária, mas também pode ser um fator contribuidor para todas as outras causas de edema. E podemos também ter edema formado devido ao aumento da permeabilidade vascular, que geralmente é o edema de origem inflamatória. Aqui nós temos exemplos de edema causado pelo aumento da pressão hidrostática. Por exemplo, com o comprometimento do retorno venoso. Por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, o que vai acontecer com o coração? Na insuficiência cardíaca congestiva, ocorre acúmulo de sangue do lado venoso, determinando o aumento da pressão hidrostática, ou seja, aumento da pré-carga. Isso está associado à redução do débito cardíaco, porque o coração não está trabalhando normalmente. Essa redução do débito cardíaco leva a uma redução do fluxo sanguíneo renal. O rim sente e vai ativar, através de uma série de mecanismos reguladores, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai resultar na retenção de sódio e sua acompanhante obrigatória, que é a água, né? Isso é chamado de aldosteronismo secundário. Mas como o coração não está trabalhando direito, a expansão do volume intravascular decorrente desse evento, desses eventos, retenção de sódio e acompanhante obrigatória, a água, aumentou o volume intravascular, Não vai melhorar a perfusão renal, uma vez que o coração é insuficiente e é incapaz de aumentar seu débito cardíaco. Então, com a sobrecarga extra de líquido, vai ocorrer um aumento maior da pressão hidrostática e formação do edema. Aí instala-se um círculo vicioso e agravamento do edema. O coração é insuficiente, o rim ativa o sistema, retém sódio e água e se torna esse círculo vicioso e aumentando a pré-carga, a pressão hidrostática com formação do edema. Pericardite constritiva. O coração não está bombeando sangue normalmente. É semelhante. Obstrução ou compressão venosa. Aqui nós vamos ter uma obstrução e vai haver redução da drenagem venosa. Esses aumentos, geralmente, esse tipo de edema ocorre mais localizado e é mais frequente nas extremidades inferiores, secundário ao desenvolvimento de trombose, de válvulas venosas incompletas, de varizes, de compressão externa por alguma massa, como por exemplo por um tumor. Pode ocorrer também devido à inatividade dos membros inferiores, pendentes por um longo período de tempo. Tudo isso pode levar à formação de edema nas extremidades inferiores. O edema também pode ocorrer com aumento da pressão hidrostática, por exemplo, com dilatação arteriolar, como por exemplo no calor. Agora nós temos exemplos do edema causado por diminuição das proteínas, por hipoproteinemia. Um exemplo bem conhecido são as glomerulopatias perdedoras de proteína, a síndrome nefrótica, o exemplo mais conhecido, onde vocês já ouviram falar, Então, na síndrome nefrótica, o rim está com a membrana glomerular extremamente permeável e está perdendo muitas proteínas. E essa perda de proteína vai levar a esse número reduzido, causando uma hipoproteinemia, causando um desequilíbrio com formação do edema. Cirrose hepática e na desnutrição. Nas duas situações, nós vamos ter diminuição da síntese proteica. Na cirrose hepática, ocorre acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, ou também chamado de líquido acítico, E na desnutrição, a diminuição da síntese proteica acontece exatamente por falta de substrato para produzir as proteínas. Obstrução linfática. Vocês viram naquela figurinha que
à medida que as pressões ficam desequilibradas, o líquido tende a sair. Em grande quantidade, ele vai formar aquele líquido de edema, certo? Mas nem todo líquido que sai volta diretamente ao capilar pela extremidade venosa. Parte é drenada através dos linfáticos. Então, quando ocorre uma obstrução linfática, vai haver acúmulo de líquido no local. Aí aqui nós temos a obstrução linfática, ela tanto pode ser de origem inflamatória, como por exemplo a filariose, ou também pode ser de origem neoplásica, como por exemplo no câncer de mama, que tanto pode ser causado pela própria cirurgia, né, pós-cirúrgica, ou pós o tratamento, pós-irradiação. Na filariose, o que acontece? A filariose nada mais é do que uma infecção parasitária que vai causar com frequência uma fibrose linfonódica e linfática maciça da região inguinal. E o edema resultante da genitália externa e dos membros inferiores é tão extremo que é denominado elefantíase. Tem aquela aparência de pé de elefante. E na neoplásica, como é que acontece no câncer de mama? Geralmente o câncer de mama é tratado pela ressecção da mama ou irradiação da totalidade da mama, juntamente com todos os gânglios linfáticos, os gânglios linfáticos que ficam na axila, ou com a maior parte deles. Ou então, ou no câncer de mama, ou se retira a mama inteira, ou parte dela, ou se faz a irradiação da mama inteira, ou de parte da mama, e também dos canais e dos gânglios linfáticos. Essa retirada desses canais e a própria cicatrização da cirurgia vai resultar em edema grave do braço, porque o líquido do braço não tem para onde ser drenado depois dessa cirurgia. Então, isso se torna um difícil problema clínico pós-cirúrgico. Retenção de sódio como causa primária. Então, como eu falei anteriormente até, o sódio ele pode ser uma causa primária, mas também, na maioria das vezes, ele é um fator contribuidor. Geralmente ele é a causa primária quando ocorre redução aguda da função renal em algumas doenças, por exemplo, nas glomerulonefrites. Na insuficiência renal aguda também, associada a isso nós vamos ter nessas situações ingestão excessiva de sódio, com insuficiência renal, o rim não está trabalhando normalmente. Vai haver aumento da reabsorção tubular de sódio, vai haver hipoperfusão renal devido a alguma doença que está causando isso, diminuição do fluxo sanguíneo renal para ativar esse sistema aqui, com aumento da secreção de renina, angiotensina, aldosterona, com o objetivo de reter o sódio e sua acompanhante obrigatória para aumentar o volume intravascular. Aí isso leva ao aumento da pressão dentro dos vasos, da pressão hidrostática. Mas a expansão do volume não vai resolver, já que persiste o defeito primário. E outra categoria que pode levar à formação do edema é a inflamação, né? Na inflamação ocorre também a formação do edema, só que esse edema aqui é outro tipo de edema, é um exudato, é aquele edema rico em células coloides, albumina, e tem uma pressão mais elevada, uma densidade mais elevada. Isso ocorre devido ao aumento da permeabilidade vascular, tanto ocorre na inflamação aguda como na crônica, e também ocorre aumento de permeabilidade vascular na angiogênese, para que o tecido consiga formar novos vasos. Fisiopatologias e causas dos edemas. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho aumento da pressão hidrostática, como exemplo, eu expliquei a insuficiência cardíaca congestiva. Aí o desequilíbrio com a saída de líquido ocorre devido ao aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos. Diminuição da pressão oncótica ou osmótica ou coloidosmótica plasmática das proteínas. Ocorre na hipoalbuminemia.
Então, a gente tem a diminuição ou perda de proteína, leva à formação do edema. Obstrução dos vasos linfáticos. Então, aquela quantidade de líquido que sai em excesso, eles ficam no intestino e eles precisam serem drenados através dos linfáticos, parte desse líquido. Quando ocorre obstrução dos linfáticos, esse líquido não pode ser drenado e se acumula formando edema. Retenção de sódio pode acontecer tanto na insuficiência renal como na insuficiência hepática. São edemas do tipo generalizado, né? E aqui o sódio ele pode também ser um fator contribuidor para todas as outras formas de edema, mas ele também pode ser uma causa primária. E aqui nós temos também o aumento da permeabilidade capilar na inflamação, certo? Tanto na inflamação crônica como aguda, nós vamos ter aumento da permeabilidade com a formação do edema. Essa figura aqui do coração insuficiente, ele não está com sua função normal, na insuficiência cardíaca congestiva, ele não está bombeando o sangue normalmente, está indo menos sangue para os rins e vai haver todo aquele complexo ativado pelo rim, sistema renina-angiotensina para reter sódio e água, para aumentar o volume intravascular e com esse aumento, coração insuficiente, a pressão hidrostática vai aumentar ainda mais e há a formação do edema. Edema de origem inflamatória. O edema de origem inflamatória, ele ocorre devido ao aumento da permeabilidade, o tecido está cheio, aqui essas mãos estão bem inchadas, tudo isso é líquido do edema e bem vermelha. E se colocar, se a pessoa pegar, também vai sentir que está bem quente. Todo esse inchaço é líquido de edema inflamatório. Edema da hipoproteinemia. Então, a hipoproteinemia ocorre devido à diminuição das proteínas. O edema de origem é o edema causado pela diminuição das proteínas. Aqui nós temos esses dois membros inferiores, um normal e outro com edema no membro inferior. Então, vocês percebem que tem umas baixas. Isso aqui, essa perninha do lado esquerdo está edemaciada e quando a pessoa comprime com o dedo, o líquido do edema sai do local e fica essa baixa. E ele demora um pouco a voltar, por isso que é líquido, por isso que a gente sabe que é líquido do edema. É chamado edema incassífo ou pitting edema. Edema da hipoproteinemia, no caso da insuficiência renal, né? Então, aqui, a primeira área que se observa vai ser o edema generalizado, mas o acúmulo de líquido de edema começa nos tecidos, nas áreas de tecido conjuntivo frouxo. Então, a área em volta da pálpebra, ela é formada de tecido conjuntivo frouxo e fica cheia de líquido de edema, inicialmente. Aqui, né, nós temos o edema causado por obstrução linfática, no caso da neoplasia de mama, a mama foi retirada, juntamente com a mama foi retirado os linfonodos axilares e os canais linfáticos, então o líquido do braço não tem para onde ser drenado, porque não existe os linfáticos, e esse líquido irá se acumular no braço, e isso é um difícil problema clínico pós-cirúrgico. Às vezes a pessoa tem feridas no braço, por isso tem que ter o maior cuidado para não machucar. Edema por oclusão linfática. Então, aqui nós temos o edema por obstrução do tipo inflamatório, né? Que é causado pela filária, que é um parasita, que causa uma obstrução dos canais e dos gânglios, dos canais linfáticos e dos linfonodos inguinais, que causa um grande edema nos membros inferiores e na genitália externa. Nos membros inferiores, as pernas ficam com esse aspecto de perna de elefante, chamado de filariose. O edema, ele é mais facilmente reconhecido macroscopicamente do que microscopicamente.
O líquido diedêmico, microscopicamente, vai aparecer como uma tumefação sutil, com clareamento e separação dos elementos da matriz extracelular. Então, aqui a gente tem uma foto de uma lâmina corada pelo HE, onde nós vamos ver tudo isso claro, é líquido de edema. Dentro da célula, essa partezinha mais clara é líquido de edema. Dentro dos vasos e também no interstício, que é esse espaço que fica entre as células. Tudo isso claro, nada mais é do que o líquido de edema.